Elias era o dedicado coveiro responsável pelo cemitério local. Sua rotina solitária foi interrompida pela chegada de Thomas, um forasteiro enigmático. Comunicar-se com os espíritos dos falecidos, uma habilidade que trouxe um novo dinamismo ao trabalho no cemitério. Juntos, eles passaram noites vigiando os túmulos, mantendo o local em ordem e os espíritos em paz. Contudo, Thomas começou a exibir comportamentos estranhos e sombrios, afastando-se cada vez mais de Elias. Certo dia, Elias descobriu um antigo pergaminho oculto nos arquivos do cemitério, contendo um feitiço proibido de ressurreição. Horrorizado, ele percebeu que Thomas estava obcecado com o ritual e os perigos que ele representava para o equilíbrio dos mortos. Determinado a deter Thomas e evitar a catástrofe iminente, Elias embarcou em uma jornada angustiante rumo ao desconhecido, em busca de respostas e uma maneira de proteger seu lar do mal iminente. Nas sombras densas do cemitério, Elias confrontou Thomas, desvendando os segredos sombrios que ele escondia. Uma aura de tensão pairava no ar enquanto os dois se enfrentavam, cada um lutando por sua própria versão da verdade. Entre túmulos antigos e lápides cobertas de musgo, a batalha entre o bem e o mal se desenrolava silenciosa, mas implacável. Com coragem e determinação, Elias resistiu aos ardis de Thomas, protegendo o equilíbrio frágil entre os vivos e os mortos. No auge do confronto, uma tempestade se ergueu sobre o cemitério, ecoando o tumulto interno dos personagens e anunciando o clímax iminente. Relâmpagos cortavam o céu noturno enquanto Elias e Thomas duelavam em um embate de vontades e poderes sobrenaturais. Finalmente, com um golpe decisivo, Elias conseguiu desarmar Thomas e dissipar a escuridão que o consumia. À luz tênue da lua, o cemitério se aquietou mais uma vez, e Elias emergiu como o vitorioso guardião dos mortos, decidido a manter a paz a qualquer custo. Após a batalha, Elias retornou à sua rotina no cemitério, mas as marcas do confronto permaneciam gravadas em sua mente. Thomas desapareceu nas sombras, deixando para trás um rastro de mistério e intriga que assombrava Elias. No entanto, a paz no Vale das Sombras foi apenas temporária, pois uma nova ameaça começou a se manifestar nas profundezas do cemitério. Estranhos murmúrios ecoavam entre as lápides, e sombras sinistras se moviam sob a luz da lua, anunciando a chegada de algo maligno. Elias sentiu o peso do presságio iminente enquanto se preparava para enfrentar uma nova e terrível adversidade. Em meio à escuridão crescente, ele percebeu que teria que confrontar seus medos mais profundos para proteger o vilarejo e seus habitantes. Com determinação renovada, Elias mergulhou nas trevas, disposto a enfrentar o desconhecido e defender aquilo que mais amava. Nos cantos mais sombrios do cemitério, ele encontrou vestígios de uma presença antiga e maligna, despertada por forças além da compreensão humana. A cada passo, Elias sentia o peso do mal que permeava o ar, envolvendo-o em uma aura de desespero e agonia. As sombras se contorciam ao seu redor, sussurrando segredos macabros e lançando dúvidas em sua mente já atribulada. Mas Elias não recuou diante do desafio, pois sabia que a batalha pela alma do cemitério havia apenas começado. Com coragem inabalável, ele avançou pelos corredores sombrios, enfrentando cada obstáculo com determinação e bravura. Em meio à escuridão, ele encontrou aliados improváveis, espíritos ancestrais que haviam sido despertados pelo chamado do perigo iminente. Juntos, eles formaram uma aliança contra as forças do mal, unindo suas habilidades e poderes para enfrentar a ameaça que se erguia diante deles. A batalha que se seguiu foi épica, uma dança caótica de luz e sombra, de vida e morte, que ecoava pelos recantos do cemitério. No ápice do confronto, Elias invocou todo o seu poder, lançando um raio de luz purificadora que dissipou as trevas e selou a escuridão de uma vez por todas. Com um último esforço, Elias conseguiu derrotar a entidade maligna que assolava o cemitério, restaurando a paz ao Vale das Sombras. A luz do amanhecer banhou o vilarejo, dissipando as últimas sombras da noite e trazendo consigo um novo começo. Os moradores de Vale das Sombras celebraram a vitória de Elias, reconhecendo-o como o verdadeiro guardião da comunidade e honrando sua coragem. Thomas, o forasteiro enigmático, foi lembrado como uma figura trágica, consumida pelas forças das trevas que ele mesmo desencadeou. No entanto, sua memória serviu como um lembrete sombrio dos perigos que espreitavam nas profundezas do desconhecido. Com o passar dos dias, o cemitério se recuperou de seus ferimentos,
Flores desabrocharam sobre as sepulturas e o ar estava impregnado com um novo senso de esperança. Elias continuou seu trabalho como coveiro, mantendo uma vigília constante sobre os mortos e protegendo o vilarejo dos males que espreitavam nas sombras. E assim, a história do Vale das Sombras foi escrita nas páginas do tempo, uma saga de coragem, sacrifício e redenção que seria lembrada por gerações. Mas, apesar da aparente tranquilidade que se instalara sobre o vilarejo, Elias permanecia vigilante, ciente de que o mal poderia ressurgir a qualquer momento. Ele sabia que o equilíbrio entre a luz e a escuridão era frágil e que cabia a ele manter a balança inclinada para o lado do bem. Nos recantos mais sombrios do cemitério, vestígios da presença maligna ainda persistiam, como sombras fugazes dançando entre as lápides. Elias sabia que sua missão estava longe de terminar e que ele teria que permanecer alerta para proteger sua comunidade de qualquer nova ameaça. Enquanto isso, o tempo passava, e o vilarejo seguia em frente, suas ruas tranquilas testemunhando o fluxo constante da vida e da morte. As estações mudavam, os anos se sucediam, mas a memória da batalha épica travada por Elias nunca se desvaneceria. Pois, no coração do Vale das Sombras, a chama da coragem e da esperança queimava eternamente, iluminando o caminho para um futuro incerto, mas cheio de promessas. Contudo, uma sombra pairava sobre Elias, uma sensação inquietante de que algo estava à espreita nas profundezas do cemitério. Noites insones se tornaram sua companhia, enquanto ele vagava pelos corredores sombrios, buscando sinais do perigo iminente. Rumores começaram a circular entre os moradores do vilarejo, histórias de sons estranhos e visões perturbadoras nas proximidades do cemitério. Elias sabia que não podia ignorar esses avisos, pois sua responsabilidade como guardião dos mortos o compeliria a enfrentar qualquer ameaça que se aproximasse. Com cada pôr do sol, a sensação de urgência crescia, e Elias se preparava para o confronto que ele sabia estar chegando. Ele reforçou as defesas do cemitério, erguendo barreiras místicas e convocando aliados espirituais para ajudá-lo na iminente batalha. O ar estava carregado com a eletricidade da antecipação, enquanto o destino do Vale das Sombras pendia na balança, aguardando a intervenção de Elias. E então, numa noite escura e tempestuosa, a ameaça se revelou, emergindo das sombras como uma manifestação do próprio mal. Criaturas sinistras e sombrias invadiram o cemitério, sua presença macabra enchendo o ar com um terror palpável. Elias enfrentou os invasores com bravura e determinação, brandindo sua pá como uma arma contra as forças das trevas. Mas, apesar de seus esforços heróicos, a batalha estava longe de ser fácil, e Elias logo se viu cercado por inimigos implacáveis. O cemitério ressoava com o som do conflito, um duelo desesperado entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão. Em meio ao caos da batalha, Elias encontrou forças que jamais imaginara possuir, canalizando sua coragem e sua determinação para enfrentar o perigo de frente. Cada golpe desferido, cada feitiço conjurado era uma defesa fervorosa do lar que ele jurara proteger, uma demonstração de sua devoção inabalável aos mortos e aos vivos. Por horas intermináveis, a batalha prosseguiu, com Elias e seus aliados lutando sem descanso contra as forças das trevas. Mas, conforme a noite avançava e a lua alcançava o seu zênite, parecia que a esperança estava se esvaindo. As criaturas sombrias redobraram seus esforços, lançando ataques brutais e mostrando pouca misericórdia aos defensores do cemitério. Elias sentiu o peso da exaustão se abater sobre ele, mas ele sabia que não podia fraquejar, não enquanto o destino do Vale das Sombras estivesse em jogo. Com uma determinação renovada, ele ergueu-se para enfrentar o inimigo mais uma vez, seu coração cheio de coragem e sua mente focada na vitória. E então, no momento mais sombrio da batalha, quando tudo parecia perdido, um raio de luz atravessou as nuvens escuras, anunciando uma reviravolta imprevista. Uma força poderosa, ancestral e benevolente, surgiu para lutar ao lado de Elias, banindo as trevas e restaurando a paz ao cemitério. O poder da luz brilhou intensamente, dissipando as sombras que haviam cercado o cemitério e afastando as criaturas malignas de volta para as profundezas de onde vieram. Elias e seus aliados olharam maravilhados enquanto a energia purificadora varria o local, restaurando a tranquilidade que há muito fora perdida. Com um suspiro de alívio, Elias soube que a batalha havia sido vencida, mas a guerra contra as forças das trevas continuaria. O cemitério, agora livre do perigo iminente,
voltou à sua serenidade habitual, as lápides silenciosas testemunhando a vitória da luz sobre as trevas. Os moradores do Vale das Sombras celebraram a coragem e a dedicação de Elias, reconhecendo-o como o verdadeiro herói que ele sempre fora. Thomas, o forasteiro enigmático, foi lembrado como uma figura trágica, cuja queda para a escuridão serviu como um lembrete das tentações do mal. E assim, a história do Vale das Sombras foi escrita em mais um capítulo, um conto de bravura, sacrifício e triunfo sobre o mal. Elias permaneceu vigilante, sabendo que o equilíbrio entre a luz e a escuridão era frágil e que a paz que haviam restaurado precisava ser protegida. Ele continuou seu trabalho como coveiro, mantendo uma vigilância constante sobre o cemitério e protegendo sua comunidade dos males que espreitavam nas sombras. Os dias passaram, e o vilarejo do Vale das Sombras floresceu sob a proteção de Elias, suas ruas tranquilas testemunhando o renascimento da esperança. Novas gerações cresceram sob o olhar atento do coveiro, sem nunca esquecerem as lições aprendidas com a batalha épica que moldara seu lar. E Elias, o guardião dos mortos, encontrou paz em sua missão, sabendo que seu sacrifício havia garantido um futuro seguro para aqueles que ele jurara proteger. Nos anos que se seguiram, o cemitério permaneceu como um lembrete silencioso do passado, mas também como um símbolo de resiliência e esperança para o futuro. E embora as sombras do mal pudessem tentar retornar, Elias e sua comunidade estavam preparados para enfrentar qualquer desafio que viesse em seu caminho, unidos pela coragem e pelo espírito de solidariedade que haviam emergido das trevas. Com o tempo, o nome de Elias tornou-se uma lenda no Vale das Sombras, reverenciado como um símbolo de coragem e devoção. Sua história foi contada de geração em geração, inspirando aqueles que ouviam a nunca desistirem diante da adversidade. O cemitério, outrora um local de medo e trevas, transformou-se em um santuário de paz e contemplação, graças aos esforços incansáveis de Elias. E à medida que o sol se punha sobre o horizonte, os moradores do vilarejo podiam olhar para o cemitério com gratidão, sabendo que estavam seguros sob a proteção do guardião dos mortos. O tempo passou, mas a memória de Elias permaneceu viva, uma luz que brilhava eternamente no coração da comunidade. E assim, o Vale das Sombras encontrou sua redenção, não apenas na derrota do mal, mas na coragem e na bondade daqueles que se uniram para proteger o que era mais precioso. E embora as sombras do passado pudessem tentar retornar, Elias e sua comunidade estavam preparados para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, unidos pela força de seu espírito e pela promessa de um amanhã melhor. Assim termina a saga do Vale das Sombras, uma história de coragem, sacrifício e redenção, onde a luz triunfou sobre a escuridão e a esperança floresceu mesmo nos lugares mais sombrios. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.